Agradecer a vida da irmã Jordana, que também é a nossa vice-líder do ministério, dedicada na obra do Senhor. Aleluias. Irmãos, para a glória de Deus, são mulheres que nos acompanham. Toda a honra, toda a glória ao Senhor. Mas nós tivemos semana passada ministrando em Minas, queridas. O Senhor tem nos soprado como vento. E aonde o Senhor tem nos levado, o Senhor tem nos levado para muitos lugares. E o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. Porque é tempo de nós anunciarmos o poder da glória de Deus, o poder da palavra do Senhor. E nós temos saído para os 4 ventos, marchando e ministrando a palavra do Senhor. Nós compartilhamos o texto de Filipenses. Eu quero ser muito fiel a ele, que está em Filipenses, no capítulo 2, versículo 15. Enquanto você abre a sua Bíblia, você que trouxe ou que você não trouxe, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Porém, que o seu coração possa estar aberto para esse momento. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida do pastor Clemilton, da diaconisa Neide. A nossa gratidão é eterna pela vida da diaconisa Neide. Eu sempre digo, porque é muito marcante para nós, o quanto ela foi instrumento de Deus para edificar a nossa vida. Nós somos ali, a nossa igreja sede é a apostólica ali no Camorim, e nós sempre fizemos retiro espirituais. A irmã Neide sempre ministrava lá para nós, e era realmente um tempo de edificação, de quebrantamento e de avivamento da nossa fé. Então eu quero expressar todo o nosso carinho pela nossa diaconisa Neide, agradecer a vida da diaconisa Maria. Eu sempre digo que a igreja tem que ter pelo menos uma Maria. Eu tenho a minha, né? Tá aqui a irmã Maria, faz um sinal aí, irmã Maria. Glória a Jesus. Se você não foi beijado ainda, certamente você será. Se você não foi beijada, certamente você será. Né? Então eu quero agradecer muito a irmã Maria, que também me acompanha em todas as nossas aventuras, né? Amém. Parece que há um brilho muito grande diante dos meus olhos nessa noite. O Senhor está nesse lugar. Aleluias. Pai, a nossa palavra é de gratidão por esse tempo de mesa. Senhor, como é bom se assentar, tomar um café, acalmar a nossa alma e receber esse carinho de orações, de louvores. Senhor, como nós precisamos parar para ouvir ao Senhor. Quando nós ouvimos ao Senhor, nós somos edificados de uma maneira sobrenatural. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por esse tempo. Que o Senhor venha nos tocar, venha falar conosco. Senhor, venha cumprir aquilo que o Senhor tem colocado no coração da tua filha diaconisa Neide, de todo esse ministério feminino. Senhor, eu quero colocar cada mulher desse ministério diante do Senhor. Eu quero colocar os pastores dessa igreja diante do Senhor. Pastor Clemilton, diaconisa Neide, fortaleça os teus filhos nessa missão. Que desçam da tua bênção sobre este lugar, sobre esta igreja, sobre cada membro, sobre cada visitante. Senhor, aqueles que passam aqui e recebem a semente do Evangelho. Senhor, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre esse lugar. Conceda-nos a unção do teu Espírito para falarmos da tua palavra e essa palavra se torne viva nos corações. Que ela saia, meu Senhor, como fogo nessa noite a aquecer os corações. Que ela saia como um martelo a esmiuçar o coração de pedra. Mas que ela cumpra o propósito para o qual ela está sendo enviada nessa noite. Em nome de Jesus. Se você concorda comigo, diga amém, Jesus. Aplauda o Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor. Senhor, tu és bem-vindo nesse lugar. Tu és bem-vindo, tu és bem-vindo. Aleluias. Aleluias ao nome do Senhor. Eu quero ficar nesse versículo.
Já chorei sobre ele, já meditei sobre ele. Versículo 15, 2:15. Tem tantas lições, mas eu quero trabalhar esse versículo que diz assim. Vamos lá. Aleluias. Versículo 12, vamos começar num contexto, diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Vamos para o nosso versículo-chave. Para que sejais mais o quê? Sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração, oh meu Deus, e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, Filipenses é uma carta que eu gosto muito. É uma carta escrita pelo apóstolo Paulo a uma igreja que foi fundada lá em Atos dos Apóstolos por uma mulher, Lídia. Ela foi alcançada pela pregação do evangelho. E ali ela fez um culto caseiro na casa dela. Tem culto caseiro aqui, irmã Neide? Das irmãs, né? Lá a gente chama de culto no lar, a gente chama de Cristo em minha casa. Toda semana a gente faz o culto em uma casa. E Lídia foi alcançada pela pregação do evangelho. Ela falou assim: bora, quero todo mundo lá em casa para que a gente possa louvar ao Senhor. E ela abriu esse ponto de pregação, vou chamar assim, na casa dela, de Lídia. E lá começou a se desenvolver uma igreja, queridos. Então, com o passar do tempo, o que nós vemos aqui? Paulo, ele escreve de dentro da prisão, que ele estava em Roma, a essa igreja que fica numa região, em Filipos. Por isso a carta de Paulo aos Filipenses. E Filipos era uma colônia romana, imersa, afundada numa cultura pagã, mundana. Então, olha onde que a igreja estava fundamentada, onde estava instaurada. Então, ali estava essa igreja com valores pagãos, com padrões do mundo. Quando a gente diz do mundo, nós estamos falando de tudo aquilo que é contrário aos princípios e ao reino de Deus. Então, essa igreja estava fundada nesses valores do mundo. E essa igreja estava ali, situada nesse cenário. Quando Paulo a vê nesse cenário, no meio e ao seu redor, com todos esses valores de pecado, esses valores contrários à palavra do Senhor, nesse cenário, ele apresenta essa carta, apresentando Cristo. Paulo chama os crentes de Filipos a viver uma fé visível. As irmãs estão me entendendo? A igreja estava nascendo numa colônia onde estava sendo ali em torno, tendo muitos valores pagãos. Paulo escreve essa carta para que essa igreja comece a ter uma fé, não só aqui, mas externa, aqui, em toda maneira de viver. Que maneira, igreja? Irrepreensíveis,
sinceros. É diferente o nosso tempo? Como é o ambiente onde você trabalha? Como é o ambiente onde você estuda? Como é o ambiente da sua casa? Como a sua fé se manifesta de maneira visível com seus filhos, com seu esposo, na sua casa? Bora falar sobre isso? Esse texto fala sobre isso, queridos. Então, Paulo, ele mostra o retrato de quem verdadeiramente foi liberto. Porque esse mundo nos massacra, muitas vezes quer roubar a certeza da nossa fé. Mas Paulo também estava apresentando esse cenário na igreja de Filipos. E ele diz aqui, eu toda hora vou retornar a esse texto, esse versículo que diz, para que sejais e sim, filhos de quem? Ah, então tem que ser diferenciado. Não dá para ser da mesma maneira. Não dá para ser a mesma maneira de falar, não tem como ser a mesma maneira de se comportar, não tem como ser a mesma maneira de pensar, porque são filhos de Deus. Então aqui, queridos, é onde eu quero trabalhar alguns aspectos, alguns breves aspectos com vocês. A primeira é essa palavra tão forte, irrepreensíveis. Diga comigo, consciência pura. Carta de Paulo aos Hebreus vai nos dizer, no capítulo 9, versículo 14, diz assim: muito mais o sangue de Jesus, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Diga assim comigo, o sangue de Jesus purifica a minha consciência. Aleluia. Queridos, irrepreensíveis não significa perfeição. Irrepreensíveis significa consciência limpa. O que é uma consciência limpa? Pergunta para mim. Consciência limpa é viver sem culpa. Sabe aquela voz? Quando você coloca a cabeça no travesseiro e ele começa a te culpar. A culpa como mãe. Não, acho que eu não sou uma boa mãe. Aí, ó, esse menino já foi. Olha como é que está a vida desse menino. Desse jovem, desse adolescente, dessa criança. A gente coloca a cabeça no travesseiro e vem a culpa. Ela vem, a culpa no casamento. Esse casamento não está bom. Não está bem. Deve ser a minha culpa. As culpas pelas decisões do passado. Se eu tivesse decidido isso, hoje não estaria assim. Autocobrança exaustiva. Eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser melhor. Só que a consciência, nada que nós possamos fazer, podemos mudar as circunstâncias, queridos, se não for através da dependência de um Deus Todo-Poderoso que nos formou e que conhece toda a nossa história. Ele retira a nossa culpa. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer que o sangue de Jesus, ele tirou toda a nossa culpa. Culpa não é perfeição. Senhor, eu tenho a minha consciência limpa. Você falou de Jesus para os seus filhos? Você fez a sua parte? Consciência limpa. Claro que a gente ainda vai chorar. Sim ou não? Eu choro. E o seu esposo? Onde que ele está? Irmã Linda, eu nem vou te falar. Você ora por ele? Você coloca a vida dele diante do Senhor? Consciência limpa. Tira essa culpa dos seus ombros, você não vai suportar. Tira hoje. É hoje. Tira esse peso
Tira essa culpa. Irrepreensíveis. E a vida espiritual, a verdade espiritual, queridos, é que o sangue de Jesus, ele não só perdoa as nossas culpas, mas também purifica a nossa consciência. E como consequência, nós conseguimos orar sem peso. Tem dia que a gente nem consegue adorar, a gente já vai para a petição, né? A gente pula a parte da adoração. Senhor, o negócio está feio por aqui. A gente pula a parte da adoração, já vai para a petição, porque, ó, Senhor, não dá, Senhor. Peraí, deixa eu já lá para pedir, porque não sei o que será. Queridos, a consequência de uma consciência pura é dormir em paz. Quantas mulheres passam noite em claro? Passa a noite em claro, sem paz. Tudo que deseja é paz. Eu sempre digo isso. Tudo que muitas vezes a gente deseja não é a melhor casa, não é o melhor carro, não é o bolso cheio de dinheiro. Muitas vezes tudo que nós queremos é paz. Paz aqui dentro, paz aqui fora. Tudo que desejamos é paz. A consequência de uma consciência limpa é seguir sem lembrar do passado. Ele está aí? Está machucando? Não. Ele ficou lá? Esquece. Deixa o passado para trás. Olha para frente. O sangue de Jesus abriu um novo e vivo caminho para você. Passe por ele. E o passado que te esmaga, ele ficou atrás, deixa ele lá. Consciência limpa, o Senhor é comigo agora. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, as coisas do passado ficaram para trás. E tudo se fez novo. Esse é o nosso Deus. Ele faz isso, sim, é verdade. Nós experimentamos isso, a nossa dor ficou lá. Agora o remédio está diante de nós. A consequência de uma mente, de uma consciência limpa, é parar de se punir pelo que Cristo já perdoou. Pare de se punir. Cristo já perdoou. Ele já fez a obra. Diga assim comigo, onde a culpa governa, a luz não aparece. Não é assim em casa? Ah, com o marido, então, vamos falar aqui que só tem mulheres, né? Marido, moça, você já me perdoou? Já perdoei. Irmão, está tudo aqui dentro guardado, né não? Perdoar é uma atitude. Ele mal pergunta. E a gente vai guardando, vai acumulando. Vai acumulando dentro de nós. Sabe, queridos? Quando o sangue de Jesus vem sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa consciência, nós começamos a brilhar, um brilho que não vem de nós, porque a palavra do Senhor diz: resplandecei como astros no mundo. O astro precisa da luz verdadeira para brilhar. Cristo em nós é a esperança da glória, é a luz que resplandece no mundo de escuridão. Sabe a igreja que estava lá em Filipos? Ela era a luz naquele lugar, mas em volta havia trevas. Não é assim? No nosso mundo? E hoje nós precisamos ser essa luz. O Senhor está nos chamando para ser essa luz. Eu quero destacar outra palavra nesse texto. Para que sejais irrepreensíveis e... Tem ninguém dormindo aí, irmã Diaconisa? Já serviu o café? Já? Vai servir daqui a pouco? Irmãs, então segura aí que eu tô... soninho não vale. Soninho não vale. Eu vou ficar perguntando para as irmãs. Irrepreensíveis e...
Aí sim, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Daqui a pouco vai vir um café. Parece que eu ouvi um glória a Deus na igreja. Aleluia. Irmãos, sinceros, diga sinceros. Coração sem duplicidade. Meu Deus, o que é isso? Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz assim, ó. Sejam praticantes da palavra e não ouvintes, enganando-se. Assim? Eu vou para o culto. Ai, que culto abençoado. Ó, o momento de louvor. Coisa linda. Ó, minha alma aberta para o Senhor. E aí a gente sai por essas portas e nós agimos de maneira irrepreensível e sem sinceridade. Gente, é muito interessante, que eu gosto muito da origem das palavras, né? Que sou meio suspeita para falar, mas eu gosto muito das origens das palavras. Sinceridade, irmãos, na origem dessa palavra, ela vem do latim. E dos significados é sincera, sem cera. Por que sincera? Porque alguns escultores, esculpindo suas obras no mármore, eles rachavam um pouquinho. Então eles passavam o quê? Irmãos, eu estou aqui cheio de cera, tentando, né? Estou tentando aqui, quando tira o que aparece de melasma, o que aparece de meu Senhor. Né? A Kátia está sempre nos ajudando a respeito da sincera. Né? Glória a Deus pela vida da Kátia. Irmãos, sincera é passar a cera, é maquiar a realidade. É esconder aquilo que realmente somos. Aquilo como nós realmente somos. Uma das realidades das mulheres, da maioria, eu podia dizer de maneira muito ousada nessa noite, uma das realidades da mulher hoje é a cera. Deus me livre eu mostrar o meu melasma para vocês. Não, peraí, né? Deus me livre para mostrar a minha cabeleira rebelde. Você não tem noção, quando eu acordo, eu olho para o espelho e faço assim. Meu Senhor, no joelho, Jesus, tem misericórdia. Doma esse cabelo, Jesus. Doma, Senhor. Né? Hoje nós estamos todas bonitas. Irmãos, nós usamos muitas ceras. No nosso trabalho, na nossa casa, na sociedade. Nós queremos fingir força quando estamos quebradas, muitas vezes. Muitas vezes, nós sorrimos quando estamos profundamente feridas. Espiritualidade de aparência, muitas vezes. Nós apresentamos uma espiritualidade de aparência. Porque muitas vezes, aí a gente pergunta, quanto tempo tem que você não se consagra ao Senhor? Quanto tempo de oração? Aí eu vou perguntar, quanto tempo de celular? Né? A gente cansa de falar isso, mas não é a realidade. Nós passamos mais tempo com o celular do que com o nosso Criador. E aí, as circunstâncias vêm e nos massacram, porque nós não temos discernimento, nós não sabemos o que fazer. Cera. A verdade espiritual, queridas, é que a declaração de fé só tem poder quando um coração verdadeiro está sem? Nota 10 para as irmãs, tá? Nota 10. Sem cera. Tá ferida? A gente vai falar. Qual é a aplicação prática para a nossa vida? Exatamente isso. Peça ajuda. A situação está difícil. Peça ajuda. Diga não, não estou bem.
A palavra do Senhor diz que é melhor serem dois do que um. Porque se um cair, peça ajuda. Ei, peça ajuda. Diga para a mulher que está ao seu lado, peça ajuda. Oh Deus. Nós não precisamos sustentar uma imagem, queridos. Não precisamos sustentar uma imagem. Permita que Deus trate a verdade que está no seu coração. Qual é a verdade no seu coração? Estou magoada. Estou triste. Isso dentro e fora da igreja. Aqui dentro não acontece isso? Hã? Acontece. Nós podemos nos sentir feridas. Se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, o Senhor já orientou. Vá até ele. Fala até ele e fala assim, vamos tomar um café? Dependendo da situação, que o café não esteja quente. Brincadeira, irmãs. Meu Senhor. Irmãos, nós precisamos falar. Às vezes, olha, Satanás, ele quer nos deixar numa eterna solidão. Precisamos falar, precisamos pedir ajuda, precisamos caminhar juntas. Não podemos ficar sozinhas, solitárias. Aleluia, diga comigo, a luz só atravessa corações transparentes. Eu quero te dizer uma realidade, se o coração não está bem, o Senhor vai saber, a luz não vai resplandecer. Ele conhece você, Ele conhece cada uma de nós. E o Senhor está nos chamando para algo poderoso nessa tarde, para que a luz dele venha resplandecer sobre nós. A próxima expressão que eu quero compartilhar com você está aqui, ainda no versículo 15 do capítulo 2 de Filipenses. Para que sejais, o quê? Sim, filhos de Deus, inculpáveis. Diga assim, inculpáveis, fechando as brechas. Aleluia. Em Apocalipse, capítulo 12, eu quero aproveitar esse texto, diz assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Eles venceram pela palavra, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Olha que coisa poderosa. Olha que coisa poderosa. O nosso testemunho, a gente ouve muito falar isso, né? O nosso testemunho, ele prega na nossa frente. A gente não precisa abrir a boca para falar que nós somos cheios da luz de Cristo, né? Sabe o seu vizinho? Sabe aquela pessoa que trabalha com você? Ele conhece. Eu costumo dizer o seguinte: quer saber quem eu sou? Pergunta para o meu esposo. As irmãs conhecem um pouquinho. Tem dia que eu choro, tem dia que eu sorrio e assim a gente vai. Todo dia com elas. Pergunta para elas quem eu sou. Pergunta para o meu esposo: quem você é? Quem você é? Pergunta para quem convive com você. Talvez nós podemos nos surpreender, porque nós só podemos vencer, queridos, esse mundo mal na qual nós estamos inseridos. Nós só podemos vencer pelo poder do sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Que nós venceremos. O sangue de Jesus, ele tira a nossa culpa. Então não dê espaço para acusações, para a sua casa, para a sua família. É lá na sua casa que a sua luz mais resplandece. Se existe um lugar que a gente mais aprende, é dentro da nossa casa. É ali que a gente aprende a amar. É ali que a gente aprende a perdoar. É ali que a gente aprende a ser gentil. Vamos lá.
culpáveis, né? Com aquela culpa, aquela coisa sobre nós, já repreensíveis. Quem deixou esse copo em cima dessa mesa? Eu quero saber agora. Ô, Gabriel, vem cá, Gabriel. Foi você que deixou essa... Inculpáveis. Ô, Senhor, Gabrielzinho deixou esse copo. Senhor, por amor a Ti, Jesus, eu vou lavar pela 20ª vez, tá, Jesus? Vou deixar tudo arrumadinho, tá, Jesus? Para quem vier depois. Vem cá, Gabriel. Não vou gritar não, tá, Gabriel? Que agora eu sou inculpável, Gabriel. O sangue de Jesus está sobre mim. Olha só, tem que lavar o copinho, tá? Bebeu água. Irmãos, nós estamos sem paciência. A gente já chega rasgando. Vem cá, Gabriel. Quem largou essa toalha molhada? Não pisa que eu acabei de varrer. Como que vai entrar em casa, irmãos? Só me explica isso. Meu Senhor. Esse dia eu estava falando com as irmãs. A pia, né? Meu Deus. Quem tem o desafio da pia aí? Cheia de louça. Né? Meu Deus. Queridos, primeira coisa, eu falei, Espírito Santo, vamos fazer um negócio aqui. Espírito Santo, eu lavo e o Senhor seca. Espírito Santo, pega na vassoura que eu vou não tirando pó. Irmãos, quando eu vejo, a casa já está toda arrumada. Certa feita, uma irmã falou assim para mim, ela olhou bem dentro dos meus olhos e falou, irmã, faça tudo com amor. Eu nunca esqueci isso, porque era uma murmuração. Meu Deus, era uma murmuração. Irmãos, a nossa casa é o nosso reino. Ele deve ser o melhor lugar para se estar. Queridos, eu passei um tempo terrível no início da minha caminhada cristã, no meu casamento, na minha casa. Se existe o inferno, eu acredito que seria bem semelhante ao que eu vivi. Quando tudo acontecia, a escuridão vinha e o choro descia e eu não tinha força para falar, eu falava, balbuciando com os meus lábios trêmulos, a minha casa será um pedacinho do céu. A minha casa será um pedacinho do céu. Era tudo que eu falava, era tudo, toda a minha oração se resumia nessa. Até chegar o céu na minha casa. Até chegar o céu na minha casa. Foram anos de declaração, sem renunciar à minha fé. Eu falei, Senhor, eu vou fechar as brechas inculpáveis. O sangue de Jesus tira a nossa culpa. Mas nós temos o nosso papel, fechar as brechas. E muitas mulheres vivem uma realidade de exaustão emocional. E o que você faz quando você está cansada emocionalmente? O que você fala? Depois você pensa, poxa, não deveria ter falado isso. Quantos creem que o Senhor está nos ensinando nessa noite? Irmãs, eu quero abrir um parênteses aqui, que eu estava na minha casa e eu via mulheres assim. Eu estava na minha casa orando ao Senhor por essa tarde. Eu quero te dizer que Deus te vê na sua casa. Não é porque você quer falar, é porque você está cansada, exausta emocionalmente, sobrecarregada muitas vezes. E ao invés de ter palavras de bênção sobre a sua casa, você está amaldiçoando seu esposo, sua família, seus filhos. E palavras impensadas, ambientes tóxicos. Eu conversando com meu esposo, e a gente conversa com muitas pessoas. Quantos homens, inclusive, abrindo um parênteses aqui, não querem voltar para casa? Sente a casa um ambiente tóxico. Você já pagou? Chegou lá. Chegou do trabalho. Ô, Mo, eu chamo meu esposo de Mo, né? E aí, já pagou a conta da luz? Já fez a compra? Já começa a lista. Mal colocou o pé dentro de casa. Tantas coisas, né?
Mal coloca o pé. Calma. Vamos colocar um louvor para ele chegar? Vamos usar essa estratégia, irmã. Meu Senhor da glória. Antes da gente falar para os nossos filhos, tirar aquele tênis cheio de chulé da porta, aquela meia, meu Deus, aquela meia jogada, aquelas roupas jogadas no quarto, aquele quarto que só Jesus, você vai profetizando, Jesus, repreende isso, repreende essa meia, Senhor. Meu Deus, Senhor, que cheiro é esse? Isso aí deve vir lá Vamos acolher os nossos filhos, vamos acolher, ainda que já sejam adultos, queridos. É tempo de acolher. Vamos recebê-los como luz. Falta de vigilância. A grande verdade espiritual, queridos, é que nós estamos numa grande batalha. E a batalha nós vamos ganhar não gritando, mas fechando as brechas. Amém? Quantos estão entendendo nessa noite? Aleluia. Vamos fechar essas portas, vamos fechar essas brechas e declarar as promessas do poder do sangue de Jesus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre as nossas vidas. O que isso traz na prática para nós? Filtrar conversas. Irmãos, vamos filtrar conversas. Eu sei que a gente gosta muito de falar, amém, irmãs? Então aqui, ó, as irmãs já sabem, só todo mundo ali com a plaquinha já para concluir a pregação. Já vou concluir, né? Mulher gosta de falar. Amém, amém. A gente tem esse código. Quando falar amém, amém 2 vezes já era. Irmãos, vamos filtrar conversas. Conversas podem gerar conflitos interiores. Eu conto esse testemunho que eu tinha uma pessoa que ia na minha casa. Eu recebia nessa época poucas pessoas na minha casa. Uma delas era para trazer conversas tóxicas. Conversas que faziam mal. Conversa para semear, inclusive no meu casamento, com as minhas filhas, na minha casa. Era uma coisa terrível. E eu recebendo de tudo aquilo. As conversas, filtrar conversas, falando de uma maneira bem clara, são essas fofocas, que são palavras malignas. E podem, inclusive, no livro do Apocalipse vai falar que o lago de fogo e de enxofre está preparado para todos os filhos da desobediência, assim como para os fofoqueiros também. Tá, irmãos? Olha que coisa terrível. Olha o lago do fogo aí, irmãs. Meu Senhor, olha o enxofre já saindo ali. Irmãs, bastava aquela irmã sair da minha casa, o meu esposo chegar, começava a briga. Você não me falou isso, porque fulano falou, e eu preciso ouvir pela boca de outros. E aí começava aquela discussão de dentro de casa. E aí, sempre assim, se as minhas filhas compravam um chinelo, no outro dia a irmã comprava um chinelo igual das meninas. Era uma coisa terrível. Nós nos sentimos desconfortáveis. E ali, semeando, irmãos, mas eu sempre gostei de orar. Oh, meu Deus, se existe uma coisa que eu gosto é de orar. E passando todo aquele conflito, fui para a oração. Chegando na oração, oramos, adoramos ao Senhor. Quando eu estava saindo, a irmã falou: espera agora. Eu, o que foi, irmã? Olha, Deus está falando Deus está falando, está me mostrando um olho enorme na janela da sua casa. E Deus está falando assim: eu vou jogar por terra na sepultura hoje. Irmãos, eu gostava tanto daquela irmã, que eu cheguei correndo, porque eu sou uma pessoa de fé, né? Falei, meu Deus, vai ver que vai jogar por terra hoje. Já cheguei correndo, joguei a bolsa do lado e caí com a minha boca no pó, pedindo misericórdia. Senhor, não faça isso. Tu és um Deus de amor e de misericórdia. Senhor, só não permita que volte na minha casa, não permita que venha. Queridas, falo diante do Senhor, até hoje não colocou o pé mais na minha casa.
Nós não sabemos de quem nós falamos. Cuidado, não se levante diante de ungido, de uma ungida do Senhor. Nós não sabemos de quem nós estamos falando. Cuidado, que pode vir sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família. Não está escrito. Ore pelos seus pastores, quando vocês verem alguma coisa diferente, errada, ou poderia ser assim, não gostei do amarelo. Eu gostei, tá, irmão? Adorei com marrom, a Patrícia falou, vamos de marrom e amarelo. Irmãos, nós não sabemos, mas o Espírito de Deus está sobre a terra e nós ouvimos aqui. Vou trazer de novo o texto, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de quem, igreja? Toca no Filho de Deus para ver. Toca na Filha de Deus para ver, querida. Nós não sabemos de onde vem a enfermidade, porta aberta, brecha. Porque falou da outra, a outra é ungida, mas ela é quietinha, não deve ser ungida não, ela é muito quietinha, ela é isso, é aquilo. Cuidado, queridos, porque existe a multiforma do Senhor trabalhar na vida de cada um. E toca na Filha de Deus para ver. É com temor e com tremor todas as vezes que eu venho chamar as irmãs para dar uma orientação, porque são ungidas de Deus. São mulheres de Deus. Quando eu tenho que dar uma orientação, eu falo, Senhor, me dê graça. Eu vou debaixo da obediência do Senhor. Porque, irmãos, nós precisamos defender umas às outras. E não acusar, e não falar. Queridos, a consequência, vigiar nas palavras. Cuidado. Esses dias, né? A gente estava ensaiando. Fazendo dos nossos ensaios. E aí a gente tem as irmãs ainda mais no pandeiro. Aí uma vai para a direita, outra para a esquerda. É para a esquerda, é a minha irmã. Quando o ensaio está na mão da general, então o negócio fica feio. Nossa irmã Jordana, é a nossa general lá. Ela pode falar que todo mundo já sabe, né, irmã Jordana? Irmãs, muitas vezes a gente precisa cuidar das nossas palavras, né? A gente está brincando aqui do nosso ensaio. Queridas, a gente precisa vigiar tanto como a gente fala. Um dia, se a gente falar para a irmã, vai para a direita, por um acaso ela errou para a esquerda, mas naquele dia a gente ri, e no outro, talvez ela não esteja bem. Se ela estiver de TPM, então, cuidado. Irmãos, não é? Não é assim, irmãos? Dá vontade de sair correndo. O que foi? O que aconteceu que você está chorando? Nada, só estou chorando. Irmãos, nós precisamos vigiar como a gente fala com os nossos filhos, com o nosso esposo. Como a gente aprende, irmãos, com o Senhor. Estabelecer limites financeiros, inclusive. Financeiros, fechar brecha. Fechar a brecha na vida financeira. Queridos, uma mulher que não tem dinheiro, peraí, vou fazer um brigadeiro agora, vou dar um jeito. Agora, quantos brigadeiros a gente vai precisar fazer até nós vivermos na dependência do Senhor? Queridos, nós precisamos dar as nossas ofertas, os nossos dízimos, para que a nossa vida financeira seja abençoada pelo Senhor, porque isso é princípio de obediência. Todo o nosso trabalho, antes de ir para o trabalho, irmãos, ofereça seu trabalho ao Senhor, você vai ver como o seu salário vai prosperar. Fala, Senhor, olha aqui o meu trabalho, eu te ofereço como oferta. Me dá força, me dá graça. Senhor, que o meu trabalho seja o meu campo missionário, isso eu falo todos os dias para o Senhor. Eu tenho um trabalho muito desafiador, irmãos. E eu todos os dias apresento ao Senhor. E o Senhor, Ele faz coisas tremendas. Estabeleça limites nas suas finanças. Seja corajosa, joga esse cartão de crédito por terra. Irmãs. E vocês vão conseguir, ora o Senhor, pede o Senhor
Provisão, Ele vai trazer. Glórias. Desinstala do seu celular o iFood, irmãs. Tira o iFood do celular, igreja. Vamos fechar as brechas, amém, irmãs? Depois não dá para chorar que está aparecendo umas gordurinhas aqui e ali. Não dá, fecha as brechas. Olha as pizzas, olha aí, irmãs. A Shopee, meu Deus. Olha a Shopee aí. Irmãs, vamos fechar a brecha? Cuida da sua mente. A sua mente quer te massacrar. O índice de mulheres que se suicidam é enorme. É muito grande. Cuida da sua mente. Cuide da sua mente. Diga comigo, a luz não combina com brechas abertas. Nós vamos para a última palavra que eu quero destacar nessa noite, que diz, para que sejais irrepreensivos e... Isso, igreja, sinceras. Filhos de Deus, eu já vou fazer uma aplicação aqui, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecei, diga resplandecer, como astro. Paulo, ele afirma que os filhos de Deus resplandecem, brilham no mundo, né? Brilham como astro na luz do mundo. Tem um filme, não sei se as irmãs já viram, que é A Cabana. É um filme, assim, extraordinário. E tem um momento do filme que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles levam o principal personagem para ver o que é o mundo. E quem é que tem o Espírito Santo? E ele não mostra pessoas, ele mostra uma escuridão, uma vasta escuridão. E vários pontinhos de luz. Aleluia. Irmãos, eu acredito que quando nós estivermos no céu, o Senhor vai nos mostrar coisas surpreendentes. Uma delas é isso. A nossa vida aqui, ela resplandece a luz de Cristo. Nós precisamos crer nessa realidade espiritual. Aleluia. E ali, queridos, cientificamente, como ele está falando aqui, resplandece como astros. Cientificamente, as estrelas não brilham por refletir uma luz externa. Ela gera isso dentro dela através de uma reação nuclear. Meu Deus! Eu fiquei, Senhor, para a estrela ter todo esse brilho, ela tem uma reação nuclear dentro dela, para que ela possa externar toda essa energia. E eu quero fazer essa aplicação aqui, porque isso ilustra muito da nossa realidade. Ilustra que o crente, nós como cristãos, não podemos viver de uma aparência religiosa, porque tudo começa aqui dentro, como a estrela. Começa dentro de nós como uma estrela. E essa reação nuclear, eu vou chamar de dínamos. Que é a força, que a graça do Senhor, quando nos alcança, ela gera dentro de nós. Dínamos, poder de Deus. Até mesmo para brilhar. Porque nós não podemos brilhar sozinhos, sem a luz de Cristo. Assim como a estrela não pode esconder a sua luz. Aleluia. Porque nasce de dentro. A vida regenerada não consegue ocultar o seu testemunho. Deus não quer apenas mulheres livres. O Senhor deseja mulheres que sejam luz. Aleluia. Deus não quer mulheres apenas, aleluia, livres, mas que sejam luz. Aleluia. Amém, irmãs?
eu quero concluir por aqui. Você poderia ficar de pé? Daqui a pouquinho, segura só um pouquinho. Eu queria muito que você ficasse de pé. Aleluias. Senhor, nós te amamos, Jesus. Eu gostaria muito de fazer algo nessa noite, se você deseja. Gostaria que você colocasse a mão no seu coração e que você declarasse comigo que pelo sangue de Jesus, diga comigo, pelo sangue de Jesus, a minha consciência, ela é purificada. Você pode levantar as suas mãos e dizer: eu entrego as minhas máscaras e escolho a verdade. Aleluia. E fazendo essa declaração, eu gostaria muito de fazer um momento de oração. Podemos, Neide, antes da gente vai finalizar e terminar de servir o café, irmãs?